Anderson Torres, o ministro da Justiça que ajudou o Bolsonaro em muita coisa muito suspeita, né? Esse cara tá preso e parece que a saúde mental dele tá se deteriorando. Veja que eu tô tentando ser delicado, né? O fato é que o cara tá surtando e tá tendo crises. Depois você veja aí quais são os termos técnicos mais adequados. Mas assim, a coisa tá tão feia mesmo, que tinha um depoimento dele marcado e precisou ser desmarcado. Então, assim, o que vai acontecer quando um ser humano instável desses, portador de todos os segredos de um ex-governo, abrir a boca? O que vai acontecer? Ana, muita expectativa aí a respeito da figura do Anderson Torres, né? A gente vai retomar o histórico de maneira muito breve aqui. Foi ministro da Justiça do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava muito chateado com o Sérgio Moro. Sérgio Moro e o Bolsonaro tiveram uma disputa lá, porque o Bolsonaro deixou claro que o Moro ia ter que ajudar os filhos dele, que estavam enrolados com a Polícia Federal. O ministro da Justiça tem poder sobre a Polícia Federal e o Bolsonaro queria que esse poder fosse usado para beneficiar os seus. Não sei que tipo de discussão aconteceu, como aconteceu. Tem uma reunião, a gente viu uma parte delas, né? O Bolsonaro fala: vai mexer sim, se não troca o ministro lá na ponta da linha. Trocou o ministro. Qual ministro? Anderson Torres. Fez de tudo para ajudar Bolsonaro e seus filhos. De encobrir questões relacionadas à rachadinha, né? A planejar golpe de Estado. E é essa última coisa que fez com que o Anderson Torres se ferrasse. Aí, Ana, não tem jeito. A casa cai, sabe, Ana? E por casa, entenda isso mesmo, o alicerce, a moradia, a família, tudo que o sujeito tem de mais importante. Depois que o Anderson Torres foi cair em desgraça aí, descobriram até o contrabando das aves dele. Contrabandeava pássaro. E mais, o BO aí do contrabando das aves colocou tudo no nome da mãe dele, Ana. Agora descobriram, a mãe do cara tá ferrada, ele tá triste porque tá preocupado com a mãe. Olha lá. Diversas ilegalidades, inclusive no dia 24 de fevereiro foi feita essa inspeção na casa do ex-ministro, né, para reunir mais informações para a investigação. E aí o que aconteceu? A mãe do ex-ministro, ela estava nesse sistema, né, dos criadores de pássaros que são legalizados, formalizados junto ao IBAMA, mas ele havia transferido, né, tudo que ele tinha para o nome da mãe e, segundo o próprio IBAMA e a investigação, ultrapassado o limite de transferência que é estabelecido para os criadores amadores. Muito bem. Tá, então, dá para entender, de um nível assim mais pessoal, qual é a situação do Anderson Torres? Beleza, o cara teve um cargo dos mais importantes da República, mandava na Polícia Federal, que não investigou os filhos do Bolsonaro, mandou na Polícia Rodoviária Federal, que impediu o eleitor do Lula de votar na eleição, no Nordeste lá, você lembra disso, né? Aí chegou esse momento e parece que o cara é muito mais parecido com qualquer um de nós aqui que com outra autoridade. O cara tá preso, ferrado, fudido, né? Preocupado com a mãe, que jogou BO no nome da mãe, como fazem os mais reles criminosos das ruas, né? E tá lá, tá surtando, né? Tá surtando na prisão. Então virou um fator. A mente do Anderson Torres é um fator de instabilidade não só para ele, mas para todo o Brasil nesse momento. Que adiou o depoimento de Anderson Torres, que estava marcado para hoje, Basília. Agora a gente tem informações novas que chegam com você. Quais são as informações, portanto? A Polícia Federal acatou o pedido da defesa, isso por causa de questões de saúde mental? Exatamente, foi um novo atestado médico, né, um novo diagnóstico médico feito por um psiquiatra no ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A gente trouxe primeiro aqui na CNN Brasil a informação no fim de semana de que a defesa havia solicitado esse novo diagnóstico. Então, um psiquiatra que já acompanha Anderson Torres desde o início desse processo de prisão, esteve mais uma vez com ele e relatou uma piora significativa no quadro. O ministro, de acordo com interlocutores, são palavras deles, está, abre aspas, dopado. Ele elevou o nível de medicamentos nos últimos dias porque a situação psicológica se agravou, o estado emocional do ministro.
Muito bem, então aí as informações da Basília Rodrigues na CN Brasil, acho que já dá para entender um pouquinho melhor a história, né? O cara fez muita coisa muito errada junto com o Bolsonaro, foi pego com essa coisa da minuta do golpe, lembra o documento e tal? Então, é das mãos desse cara aí que sai. E agora ele tá ferrado, mas tá ferrado em todos os níveis. A família tá lá toda desestruturada, porque ele jogou o problema lá nas costas da mãe. Então, se saísse da cadeia e encontrar uma família desestruturada, um lar todo quebrado, entendeu? Não tem paz dentro da cadeia que está preocupado, não tem paz fora que a família brigou. Então esse homem está por aí, claro, tá surtando. Na situação dele, quem não estaria? Que psique seria sólida o suficiente para aguentar um baque desses? O país quebrando no lombo desse homem, que fez decisões muito erradas, né? Vamos ouvir o Guilherme Casarões no UOL, que vai arrematar isso aqui de maneira excelente antes do comentário da doutora Ana. Do ponto de vista político, né, onde eu consigo fazer uma análise um pouco mais clara, é que tem muita gente se sacrificando pelo Bolsonaro, né? Então, o governo Bolsonaro ele exigiu uma lealdade absoluta por parte dos seus membros. O ministro Anderson Torres ele se tornou uma espécie de peça fundamental ali no contexto das eleições, sobretudo no comando da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, num contexto em que houve uma estratégia, inclusive, de supressão de votos, né, de maneira sistemática, para evitar a vitória do presidente Lula. Então, o Anderson Torres ele foi um dos artífices mais importantes desse processo de tentativa de, vamos dizer, subversão da democracia, se a gente puder colocar assim, e a sua prisão, nesse sentido, me parece que se justifica. Quão responsável ele é, ao fim e ao cabo, pela tentativa golpista do dia 8, ou pelos processos que levaram a toda a controvérsia das eleições de 2022, a gente ainda não tem clareza. Mas, é claro, quando ele se coloca como alguém que está sofrendo, que está chorando, que está deprimido dentro da cadeia, isso pode, politicamente, ter um efeito de, por um lado, estimular a militância bolsonarista a fazer uma defesa do Anderson Torres, o que eu acho muito pouco provável que aconteça, mas a gente sabe que o bolsonarismo ele tem essa característica, né, da vitimização permanente com relação aos seus membros principais, né, todos perseguidos pelo sistema, essa é a narrativa que prevalece. E a gente vê, de novo, uma persistente postura, não só do Anderson Torres, o ex-ministro, como também de outros membros do bolsonarismo, de entrar para o sacrifício mesmo. A gente viu no caso das joias, por exemplo, uma dinâmica parecida, né, em que ex-ministro, ex-ajudante de ordens, todos eles estão, de alguma maneira, tentando se responsabilizar por algo para evitar que o presidente Bolsonaro seja implicado nessas circunstâncias. Ok, tá então o Guilherme Casarões. E, Ana, é impossível ouvir esse cientista político sem lembrar de um outro estudioso, o Jason Stanley, que nos é muito caro aqui no Meteoro, chegou a dialogar com a gente em função de um vídeo que a gente fez aí a respeito do livro dele e tal, né? E o Jason Stanley é o autor de Como Funciona o Fascismo, que lista lá 10 pilares muito próprios, que identificam, que definem o fascismo, né? E o Casarões ali menciona alguns deles, Ana. A vitimização é um pilar. O fascista é uma vítima de um sistema que opera para ferrá-lo, né? E tem o outro, que é a lealdade. Essa lealdade ao líder. Fala-se muito em liberdade, mas ao fundo o valor mais fundamental é essa lealdade cega que o Anderson Torres demonstrou e agora sofre por ter demonstrado, que outros tantos lá atrás demonstraram a Bolsonaro e agora sofrem também o peso por terem demonstrado essa lealdade, essa fidelidade canina, né, Ana? Canina. O fascista e o cachorro, eles têm algumas coisas em comum. Às vezes é o complexo de vira-lata, às vezes é a lealdade canina, às vezes é cagar no lugar errado. Achei que tinha acabado. Eu já ia defender os cachorros aí nessa comparação, assim, pô, né? Coitado dos cachorros, não merecem isso, não. Muito boa análise
que estabelece isso como uma forma também, né, de manipular as emoções dos bolsonaristas, eu me pergunto de cara, assim, se isso não é mais uma estratégia, pelo menos a minha primeira hipótese, né, se isso não é mais uma estratégia jurídica também, para adiar depoimento. O pessoal do chat estava levantando a hipótese do Bolsonaro depor antes, enfim, mas seja como for, assim, essa coisa de protelar depoimento, assim, é clássica, né? Vai deixando para depois, tentando se esquivar, não tem condição, arranja um atestado médico, né? Se fosse o Bolsonaro, já estava, tô aqui com problema, porque a facada, sabe? Aquela coisa, sempre vai levantando, né, questões ali. Então, uma forma de protelar também, e de aí uma outra conjectura, talvez uma forma também de evitar que ele tenha que se implicar ou implicar o Bolsonaro, porque realmente é essa a opção, ou ele implica o Bolsonaro ou ele se implica. E sinceramente, no meio dessa questão toda, vai soar muito cruel o que eu vou dizer, mas eu não tenho dó. Quem está triste, depressivo e chorando mesmo são as vítimas do bolsonarismo, as vítimas da pandemia, as vítimas da política de morte desse governo, da qual o senhor Anderson Torres fez parte ativamente. E agora, me parece que o que está acontecendo é hora a hora, se não são as consequências dos seus próprios atos. E aí ele tem, de fato, uma escolha para fazer. Apesar eu temo, assim, perceber que a questão da lealdade talvez fale mais alto, porque me parece que esse pessoal, além de tudo, isso, não tem brio, não tem amor próprio suficiente para enfrentar o bolsonarismo numa hora dessa. Gostaria de imaginar que teria, assim, mas pelo menos não é o que a gente tem visto, né? Mas, enfim, também já são as pessoas que vão se aliar a isso. Mas fica aí a recomendação, já que você lembrou do caso dos passarinhos. Aliás, isso é coisa do roteirista do Brasil, né? O cara tem uma minuta golpista em casa, está envolvido com um monte de coisa do bolsonarismo. O contrabandista de ave silvestre é o cara que vai te dar o golpe na República. Isso é tipo, contrabandista de ave silvestre. Mas era um contrabandista de ave com um cara que pesca na reserva. Eles têm essa... Os dois unidos pelo golpe. Sim. Esse apreço por destruir a natureza, parece vilão de desenho animado, assim, sabe, de tão cartunesco a coisa. Fica aí a recomendação do Alexandre, passarinho na gaiola canta melhor. O Anderson Torres sabe muito bem disso, acho que ele podia cantar. Faça como seus passarinhos, Anderson, cante na gaiola. Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê pra anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá pra aprender, sei lá, de italiano, Excel, espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chauí, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles. É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pinga umzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!